Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 5 de janeiro de 2025. Guerra nuclear. Acredita-se que a China dissuadiu a Rússia dessa loucura. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Conto com vocês. E também, aqui fake news são proibidas. Aqui somente a verdade. Inscreva-se. É muito importante. Obrigado. Bom, a China dissuadiu, é o que disse o secretário de Estado americano, Antony Blinken, de que não vai para o Putin tirar da cabeça que de fato existiria um ataque nuclear da Rússia contra a Ucrânia ou contra a Europa, ou mesmo contra os Estados Unidos, que seria mais difícil. O ataque da Rússia com um míssil balístico intercontinental, mas não de longo alcance, né, que atacou a cidade de Dnipro, e foi um passo fundamental nessa escalada da guerra, né? Mas o efeito militar desse ataque foi duvidoso. Até os próprios russos dizem que a fábrica para onde deveriam mirar não teve nenhum estrago, foi muito pouco estrago. E só deixaram 3 feridos, né? Então não foi eles mesmos se frustraram com esse ataque, embora que não tivesse ogiva nuclear ali, né? Então, em função disso, mas a Rússia começou a deixar muito claro e falar muito que começou a preocupar os Estados Unidos e a Rússia. Os Estados Unidos conversaram com a China. E, segundo informações, a China conversou com Putin e dissuadiu ele disso porque não interessa para a China ter uma guerra nuclear onde quer que seja, até pela posição econômica dela, e isso traria prejuízos não só para os Estados Unidos e para a Europa, mas para a China, que são 3 vetores econômicos muito importantes em todo o globo terrestre, né? Mas, no entanto, a tarefa óbvia da Rússia é aumentar os riscos de chantagem nuclear para o Ocidente, de uma maneira geral. E depois, principalmente, que o Putin aprovou o que ele chama de nova doutrina militar, né? Mas, afinal, qual é a situação aqui, né? O uso de armas nucleares é real, o que pensam os parceiros disso, né? É real, né? E isso... E para isso, os Estados Unidos estavam se preparando também. E eles achavam que existia uma chance de ter pelo menos uma arma estratégica que a Rússia poderia usar na Ucrânia, mas que teria efeito na própria Rússia e teria efeitos também na Europa. Só que o ditador russo não liga aí para o seu povo, ele não liga para a Rússia, ele liga para o seu poder, se fosse atingir ou não. E ele sabe que as consequências, né, os efeitos colaterais seriam muito graves na Rússia, tal como na Ucrânia, principalmente, e nos países europeus que fazem fronteira, né? Então seria um problema muito grande. E os próprios os Estados Unidos, né, segundo Antony Blinken, eles começaram a pensar seriamente de que a Rússia iria usar uma arma nuclear, né? Mas ele mesmo disse que os Estados Unidos acham que a China dissuadiu, principalmente depois que os Estados Unidos conversaram com a China sobre esse tema. E isso, de fato, preocupou Xi Jinping e a sua equipe de governo, né? E, segundo ele, mesmo que a probabilidade tenha aumentado de 5 para 15, ele usou esse número, não consigo entender por que de 5 para 15, mas isso foi o que ele falou. De 5 para 15%, eu não esqueci do porcento. Então, quando se trata de armas nucleares, ele disse, não há nada mais sério. Mas a China envolveu a Rússia e disse, não faça isso. Ele falou agora, essa semana, sobre esse assunto. E ele acrescenta que uma dinâmica semelhante pode ter ocorrido quando os Estados Unidos disseram à China, que falaram muitas vezes, ele inclusive esteve na China, que a Putin, que era outro caso, planejava lançar armas nucleares no espaço. E aí a própria China ficou preocupada.
Porque você sabe, eles têm uma aliança. Você pensa, não, mas a China é aliada da Rússia. É uma aliança de conveniência. Quando a China puder, ela vai tentar pegar de volta os territórios que a Rússia pegou dela durante o Império Soviético e antes disso ainda também no tempo dos tsares. Que a população na Ásia tem uma boa parte, se não a maior parte, de origem da antiga China, do antigo Império Chinês. E ele ainda acrescenta que Putin sofreu uma derrota estratégica e que a NATO está com melhores recursos do que nunca. A NATO, aí, na realidade, essa guerra, que dura quase 3 anos, ela fortaleceu mais a NATO, que digo é a OTAN, tá? A OTAN que começou a se armar, né? E então é muito complicado a situação e por causa disso a própria OTAN passou a cuidar melhor da sua defesa, né? E ele não aceita o fato de que os Estados Unidos atrasaram o fornecimento de armas que deveria ter levado para a Ucrânia, que deveria ter levado em consideração uma série de fatores, como a capacidade da Ucrânia de operar e manter os sistemas. Ele disse que eles ficavam no começo preocupados de que a Ucrânia conseguiria manter os sistemas e tivesse capacidade de operar, como teve, e mesmo descrito pelos instrutores ocidentais, diz que os ucranianos aprenderam rápido, operam muito bem e melhor do que muitos outros. Segundo eles só não disseram quem é os outros, esses instrutores americanos e ingleses, né? E a inteligência dos Estados Unidos, né, que agora é o pessoal lá do Serviço Secreto Americano, da CIA, né, principalmente a CIA, eles acreditam que a decisão de Washington, né, dos Estados Unidos, permitir que a Ucrânia lançasse armas em profundidade na Rússia, não aumentou o risco de um ataque nuclear por parte da Federação Russa e que o risco continua o mesmo e eles acreditam que não aconteceria, e mesmo eles deixaram de acreditar, né, de que poderia haver um ataque nuclear. É mais ou menos como aquela fábula, né, do menino que está cuidando de ovelhas e aí ele, para se divertir, ele grita, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo. Os adultos vêm correndo para socorrer o menino que está cuidando das ovelhas. E ele deu risada, era uma brincadeira, e os adultos vieram uma vez, vieram a segunda vez, e quando era verdade que o lobo depois vinha, e gritaram, olha o lobo apareceu. E aí ninguém veio para socorrer o menino. Então eles estavam cuidando disso, dessa questão, para não serem surpreendidos. Eles no começo achavam que quando Putin dizia arma nuclear, no começo eles acreditavam. Depois deixaram de acreditar. Mas depois voltaram a acreditar de novo, eles falaram com a China. Como o Putin começou a falar, ele e através dos seus ventrílocos de plantão, muito constantemente, quase que todo dia, e assustava a humanidade, deixava as pessoas preocupadas, aí eles falaram com a China. E aí a China foi lá e disse para o Putin, não pode fazer isso. E não farão, né? Então, não deverá haver uso de armas nucleares na guerra da Ucrânia, e acredito que nenhuma guerra, porque a arma nuclear, ela na realidade, ela serve como dissuasão, né? E ele não conseguiu dissuadir a Ucrânia de atacar. Cada vez mais que eles falavam, mais a Ucrânia atacava. Acho que eles até fizeram um papel feio, e é uma perda estratégica para eles, sem dúvida nenhuma. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com você. Aqui somente a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.